E para mandar perguntas para o Tiago, para comentar o que a gente vai falar também aqui, é muito fácil. Você usa o smartphone na sua rede social WhatsApp e o número é 31, código de área de BH, 31 98402 9756, 31 98402 9756. Você manda o seu nome, mande a sua pergunta, né? E, inclusive o lugar que você mora, né? Vamos mostrar para o Tiago aqui que nós estamos chegando no Brasil inteiro. E a primeira pergunta que não quer calar: qual o seu grau de parentesco com a Luísa Brunet, Tiago Brunet? Todo mundo vai te perguntar isso, né, rapaz? Mas de parentesco nenhum. Tem um primo do meu avô que foi o primeiro marido dela, mas não teve nenhum contato. É longe, então. É longe, não tem nenhum contato familiar. Todo mundo vai perguntar isso, né, Tiago? O pessoal pergunta. Não, geralmente o pessoal, mais assim da mídia secular, quando eu vou dar alguma entrevista secularmente, o pessoal pergunta, mas não tem nenhuma proximidade, nenhum vínculo. Sim. Mas se encontrar com ela, fala que ela é muito bonita, viu? Ok. Vocês conhecem a Luísa Brunet, ela já deve ter o quê? Uns 60 anos já. Não tem ideia. Eu tenho medo de falar a idade dela, mas é uma mulher muito bonita. Ela é do Mato Grosso do Sul. Você Eu sou Mato Grosso do Sul. É da mesma família, cara. Será? Você é de Campo Grande? Não, na verdade, meus pais são cariocas. Eu nasci em Corumbá, porque meu pai servia a Marinha, estava servindo a Marinha do Brasil nessa época em Ladário, que é a cidade ali do lado. Eu acabei nascendo ali, fiquei só 3, 4 meses e voltei para o Rio. Então, eu sou mais carioca do que corumbaense, né? E essa trajetória, porque você tem uma trajetória muito conhecida hoje pela área do coaching, né? Mas ela começou na igreja. Como é que foi esse processo, Tiago? Eu sou filho de pastor, neto de pastor, né? Tanto meu pai quanto meu avô eram militares e pastores. Então, eu fui criado na igreja, dentro dos princípios bíblicos. Isso garantiu o meu futuro, porque quando você cresce debaixo de uma direção bíblica, a chance de você dar certo... Eu não estou nem falando de salvação, de coisas espirituais, estou falando de coisas naturais, como um bom emprego, um bom casamento. A chance de dar certo é muito maior, porque a Bíblia já dá todas as dicas para isso acontecer, né? Então, eu tive esse privilégio de nascer num berço cristão. São batistas? Meu pai era formação batista, meu avô totalmente batista, meu pai começou na Batista, depois foi para a parte de comunidade evangélica, quando surgiram as comunidades, década de 90 e tal. Então, assim, isso já foi um grande incentivo, porque o meio evangélico protestante é um meio que incentiva o empreendedorismo. Ah, sim. Entendeu? Então, e por isso a América, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? E a América é um país empreendedor, inovador, porque é um país protestante, né? Então, eu sempre tive essa veia. Então, eu comecei na área empresarial, né, aos 23 anos, e aos 32 anos eu quebrei, mas quebrei assim... Sério? Drasticamente, vergonhosamente, de uma forma muito humilhante, e foi ali que tudo começou na minha vida. Porque eu falei, olha, eu sirvo a Deus, eu sou fiel a todos os princípios, ainda assim quebrei. O que aconteceu? Então, peraí, Tiago, segura um pouquinho, porque eu quero pegar esse gancho aí. Né? A gente usa algumas matérias da mídia para gerar a nossa discussão. Claro. E eu acho que tem um print aí que vai ser exatamente dentro da tua história. Mostra aí, produção, o print para o Tiago ver aí. Não se afogue dizendo que está tudo bem. Aprenda a pedir ajuda. Eu vi esse print na internet, tem alguns que eu gosto. Pode ver que o desenho até é muito simplório, né? Poucas linhas ali. Mas você falou que você estava se afogando, não sei se profissionalmente, né? Em todos os sentidos. O que você fez, cara? A primeira coisa que eu fiz foi tentar entender por que isso estava acontecendo. Foi aí que a palavra inteligência nasceu na minha vida. Eu comecei a entender que Deus já deu uma ferramenta poderosa para a gente, que é a inteligência, a gente que não desenvolve. Ao contrário da sabedoria que você tem que pedir para receber, Tiago, capítulo 1, versículo 5, a inteligência já está. É só você desenvolver. A inteligência emocional, a inteligência financeira. Então, eu quebrei basicamente porque não tinha inteligência emocional para lidar com pessoas, não tinha inteligência financeira para administrar o que a empresa estava gerando. Então, foi aí que fé e inteligência separaram na minha vida. Eu comecei a entender que a fé, ela resolve o impossível. O possível é função da tua inteligência. Então, não adianta ficar pedindo para Deus resolver coisas que você deveria fazer, entendeu? Então, por exemplo, você está sentado numa cadeira aqui, que quem fez essa cadeira não foi Deus, foi o homem fez. Agora, é o seguinte, se ela é de madeira, a matéria-prima dessa madeira é uma árvore. Quem fez a árvore não foi o homem, foi Deus.
Então, tem coisas que Deus só entrega matéria-prima e o homem cria a partir de qualquer coisa. Perfeito. Eu entendi isso quebrado. Eu falei, puxa, então a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, o diabo armou para mim, a culpa é minha, que não me preparei, não me cerquei de conselheiros. Hoje eu falo muito sobre a importância de ter mentores. O que são mentores? Pessoas que já chegaram onde você está sonhando em chegar. E uma das coisas que eu fiz foi procurar ajuda. Então, eu procurei os profissionais da área, procurei quem entendia de dívidas para negociar minhas dívidas, quem entendia de vida emocional para eu tirar aquele vazio, aquele sentimento de frustração terrível que fica quando você está quebrado. E foi aí que eu entendi que Deus já colocou pessoas para te ajudar quando você pedir ajuda. No caso do teu primeiro empreendimento que foi mal sucedido, quais foram os seus maiores erros? Você pode compartilhar? Posso. Existiram vários. O primeiro é começar um negócio sem pedir conselho. Tem gente que casa sem pedir conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros tem sucesso, mas não havendo conselhos, fracassam os projetos. Está na Bíblia, a gente não lê ou não pratica. Então, eu tinha uma empresa, mas não tinha um consultor empresarial. Eu tinha movimentação financeira, mas não tinha um administrador profissional. Então, o primeiro foi a falta de profissionais. Segundo, o orgulho. O orgulho é o maior inimigo do teu futuro. Enquanto você tiver um pouco de orgulho, enquanto você mantiver orgulho para não pedir ajuda, orgulho para achar que você já está bem e está mal, orgulho quando alguém te dá um conselho e você não quer escutar. A Bíblia diz que aquele que ama a repreensão será tido como sábio. Você é tão orgulhoso que quando alguém te repreende, você fica com raiva de quem te repreendeu, você não consegue aprender com os outros. Então foram vários motivos, mas esses são os principais. Faltou mentores e conselheiros e eu era orgulhoso. Eu estou vendo você falar, e essa área do coaching tem gerado hoje em dia muita mídia, né? E hoje em dia há muitos coaches. Eu não sei, porque não há um credenciamento internacional. Não né, há uma regulamentação. Isso é o que é terrível, porque onde você não consegue ter uma agência que regulamenta o que é um coach, coach, para quem não sabe, é um profissional, né, que trabalha com desenvolvimento pessoal da pessoa, que planeja estrategicamente o futuro da pessoa dentro da área financeira, emocional, administrativa. Então, o coaching é uma profissão nos Estados Unidos, é um mercado que movimenta bilhões de dólares, mas hoje no Brasil qualquer um faz um curso de 2 dias e fala que é coach. Então está com a vida destruída, está mal, está tentando pagar as contas e quer ensinar os outros a ter inteligência financeira, por exemplo. Então, acaba sendo mal falado não pela metodologia do coaching, mas pelo profissional despreparado que está usando um título que ele não merece levar e como não tem regulamentação, ele bota o título e isso está acabando, como a gente diz, queimando o segmento. Pois é, eu até fiz um desses cursos de 2 dias, o meu foi até 3, mas eu vi muita coisa interessante na área mesmo de gestão de vida, de carreira, muito interessante. Mas eu ouvindo você falar aqui, eu estou vendo que você fala com muita propriedade, não sei se é pelo seu histórico protestante ou pela sua vida atual com Deus, né, que você fala com muita propriedade da palavra de Deus. Onde os ensinos de coach e os ensinos da palavra se misturam e onde eles se distanciam? Olha, se você for estudar o coaching original, que é o que veio da Inglaterra no século XVII, ele é totalmente bíblico, até porque a Inglaterra estava em avivamento nessa época. Então, o coaching é uma metodologia de desenvolvimento pessoal e a maioria, para não falar quase todos os princípios do coaching são baseados na Bíblia, apesar de não ser uma metodologia religiosa. É uma metodologia de crescimento pessoal. O problema é que as pessoas estão misturando hoje coaching com um monte de coisa. Coaching com programação neurolinguística, coaching com regressão, coaching com não sei o que, coaching com psicologia. E a gente não está falando dessas misturas. Se você falar do coaching original mesmo, ele é totalmente bíblico. Ou seja, você consegue pegar as ferramentas do coach e falar, mas Davi fez isso. É isso que eu fiz. Mas Jesus também fazia isso. Por exemplo, o coach original ele defende que as perguntas são mais importantes que as respostas. E quanto mais você aprende a perguntar, mais longe você vai. Jesus perguntava mais do que respondia. Até quando as pessoas tentavam arrancar uma resposta dele, tem aquele caso famoso dos fariseus, fala assim, você é mesmo o Messias? Quem você é? Ele fala assim, eu falo, se você me responder, o batismo de João Batista é do céu ou da terra? Então, como eles não sabiam responder, não agrediram mais Jesus, não partiram mais para o interrogatório. Então, Jesus adorava perguntar, né?
O ceguinho, é claro que queria ser curado, mas ele perguntou, o que queres que eu te faça? Então, aprender a perguntar, por exemplo, é uma das maiores ferramentas do coach e é totalmente bíblico. Interessante isso. Eu sabia que ia chover de perguntas aqui, eu estava até dando aula, um beijão para meus alunos do Carisma, eu estava dando aula hoje do Carisma pela manhã, história da igreja. Aí, quando eu recebi a mensagem, confirmação da sua vinda, né, eu falei para os alunos, olha, hoje vai o Tiago Brunet lá, podem mandar pergunta, porque aí as perguntas difíceis vocês mandam, eu só leio, para não ficar chato para mim. Mas essa aqui não é de aluno do Carisma, não, é da Lilian, que é de São Paulo. A Lilian, ela é de São Paulo, Tiago, mas ela está aqui na cidade Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, pertinho aqui. Ela diz que ela tem uma empresa lá em São Paulo, mas está à beira de um naufrágio. A expressão é forte. É até aquela mãozinha descendo ali, né? Não sei mais o que fazer. Ore por mim, estou a ponto de fazer loucura. Ô, Lilian, primeiro, assim, antes do Tiago falar, em nome de Jesus, a gente coloca diante do Senhor a sua vida, que você não faça loucuras, né? Que Deus te dê muita sabedoria, que a paz de Cristo seja o hábito no seu coração. E, obviamente, não foi à toa que o Tiago está aqui hoje. Ele pode, como alguém... Eu posso dizer também que você é um consultor, Tiago? Não. Também, claro. Como um consultor, te dar uma orientaçãozinha rápida aqui. A primeira coisa é você acreditar 100% que Deus não abandona seus filhos. Se você não tiver algo em que se segurar no meio da crise, você faz uma loucura, porque você acha que não tem ninguém te protegendo, que ninguém está olhando por você. E a verdade é que Deus está guardando, Deus está te protegendo. Agora, naturalmente falando, você precisa tomar umas atitudes urgentes, como, por exemplo, chamar um consultor, alguém que faça um levantamento da sua real situação. Muitas pessoas que me procuraram falando, estou quebrando, estou desesperado. Quando você pega a real situação, ela não estava quebrando, ela estava fugindo dos problemas e os problemas estavam engolindo aquela pessoa. Mas, na verdade, por exemplo, dívida foi feita para você enfrentar e matar no dia. Se você ficar, estou com muito medo, não vou atender esse telefone, a dívida está chegando e está acumulando juros. Se você não tomar essa coragem, que às vezes precisa ter uma pessoa do teu lado falando, vamos lá, eu vou contigo, vamos sentar com o gerente do banco, vamos sentar com o fornecedor, vamos parcelar em 15 vezes, vamos explicar que você não pode agora. Então, se você tiver essa pessoa que te ajuda emocionalmente e criando a estratégia, a chance de você levantar sua empresa é grande. Mas também nós precisamos contar com o seguinte, com a vontade absoluta de Deus. Porque a minha empresa, eu tentei salvar e não consegui. Ela realmente quebrou. Só que essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu só comecei a viver meu real propósito na Terra, que é treinar pessoas, quando eu saí de trás da mesa de um escritório. Porque eu não sairia se o salário continuasse caindo, tá pagando as contas, a gente fica na zona de conforto. E às vezes, Deus quer te tirar de uma situação e te colocar em outra muito melhor. Agora, se Ele quiser salvar essa empresa, você precisa rapidamente procurar as pessoas certas para te ajudar nesse processo. Nessa hora é muito perigoso, porque aparecem lobos, né, vestidos de pastores de ovelhas. Né? Sempre. É por isso que você precisa estar, além de orando, consultar sempre a sua network, ou seja, pessoas que estão conectadas a você. Nesse momento tem que ter pessoas que você confia para te indicar os melhores caminhos. Primeiro que você está desnorteado emocionalmente, qualquer um que apresentar a solução, por mais que seja mentira, você acaba comprando aquele projeto. Então, usar a sua network, que são os seus amigos, sua rede de contatos agora, é muito importante. Tiago, a Marcele, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né, está mandando a mensagem. Muito obrigado, Marcele. Um beijo para você. Sempre está aqui ligadinha no nosso bate-papo. E ela pergunta, o termo coach, é engraçado, quando eu estava aprendendo inglês lá rapaz, década de 70, isso. Eu lembro que tinha um livrinho, né, que tinha o Bob, e o Bob tinha um coach dele. Só que o coach era o treinador do basquete dele, Isso. né? Esse coach é o mesmo? É o mesmo. O coach é o técnico do time, é o que treina o time, não é isso? Isso. Então, nós somos treinadores de vida. O que é o life coach? Não tem um treinador de futebol, que em inglês se chama coach, né, o treinador lá, o técnico de futebol, só que na vida você também precisa de um treinador. Que loucura. Você precisa de treinador na vida financeira. Você não estudou isso nem no seminário, nem na faculdade. Você precisa de um treinador emocional. Você não nasceu pronto, você está se construindo. Você precisa aprender a lidar com o egoísmo, com a raiva, com a inveja, com os sentimentos negativos, com a depressão, com o pânico, com o medo excessivo. Tudo isso você tem que aprender a lidar. É aprendizado. Só que como é que você vai aprender se não tem professor? Então, para isso, existe o coach hoje, para te preparar para as áreas da vida. Existem coaches especializados, como o Life Coach, que é especializado em vida, o Business Coach, que é em gestão de carreira e negócios.
Então, tem o Executive Coaching, que atende executivos, CEOs de multinacional, é focado na vida profissional da pessoa. Então, existem ferramentas do coach e também segmentos do coach que te ajudam especificamente na área que você precisa. A Marcele está trazendo uma questão muito interessante, não é, Marcele? Ela pergunta, quem é que pode fazer o curso de coach? Tem que ter uma formação prévia, alguma escolarização prévia? Como é que é isso? Não. Hoje em dia, como não tem uma regulamentação no Brasil, qualquer um, literalmente, pode fazer o curso de coach. Isso não quer dizer que você vai se tornar um coach de verdade, porque isso depende das suas aptidões, depende do teu grau de envolvimento com a metodologia. Eu tenho um instituto chamado Instituto Destiny, né? Destiny com Y no final. Uhum. Destino em inglês, né? Instituto Destiny, que ali a gente faz vários cursos de coaching. A gente foca muito em igrejas também, coach para equipes de igreja. Porque hoje você tem a visão espiritual que Deus te dá, mas você tem a administração da igreja, sim, tem a gestão de equipe, de obreiros, de diáconos, o teu voluntariado, o pessoal da mídia. Você precisa ter ferramentas para lidar com tudo isso. E a gente foca muito em liderança também. Porque o coach, ele prepara a pessoa para ser um líder. E aí você fala assim, mas eu não sou líder de nada. No mínimo, você é líder de si mesmo. Você tem que liderar suas finanças, liderar suas decisões, liderar seus filhos. Então, isso te ajuda muito. E, graças a Deus, através do Instituto Destiny, a gente está ajudando bastante gente. Tiago, o Saulo, que é do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos, graças a Deus, aqui no Brasil inteiro, lá de Vanini, fica a 400 quilômetros de Porto Alegre, né? Ele diz que acompanha o nosso programa, né? Todos os dias e está assistindo a gente. Muito obrigado, viu? Também está mandando aqui a mensagem o Nathan Stadler. Isso. Se Deus é onisciente, então por que ele criou as pessoas que vão para o inferno? Aqui essa é a pergunta de tudo. Uhum. Né? Criou pessoas que vão para o inferno. Uhum. É interessante essa questão, que é questão teológica. Né? Uhum. As pessoas vão para o inferno pelas próprias pernas. Uhum. Isso decisões, né? Isso é fato. O pecado original, né? Agora, aqueles, né, que ouvem o chamado do Senhor podem, sim, pela graça, ir para o céu. Deus não se alegra em ninguém ir para o inferno. Isso a palavra de Deus diz, né, Tiago? Sem dúvida. Eu acho que o inferno, tratando-se de vida após a morte, são decisões. O inferno aqui na Terra, que é a quebra financeira, o fim de um casamento, também é criado. Você cria teu futuro. Né? Você cria o teu futuro eterno quando toma a decisão de servir a Jesus, de aceitá-lo, de viver os princípios da palavra ou não. E você cria o inferno da sua vida, no casamento, nas finanças, na empresa, na vida emocional, não consegue nem dormir de tanta perturbação, quando também toma decisões. Você poderia ter perdoado a pessoa, não perdoou. Você poderia ter não afrontado, mas foi lá e botou o dedo na cara. Isso tudo vai roubando teu sono, vai roubando tua paz. E a paz nessa terra aqui, ela é inegociável. Porque se a paz for embora, você não consegue fazer mais nada. É verdade. Ô, Tiago, hoje é terça-feira. Terça-feira é o dia do culto fé aqui na sede, na Igreja Batista da Lagoinha. E eu sei que você estará lá. Hoje eu estou lá. Agora, eu tive uma notícia muito interessante aqui. Quem está mandando a mensagem... Não disse o nome, mas está falando assim, o livro Descubra Seu Destino vai estar lá para ser Vai sim, adquirido? Hoje a gente está lançando o livro Descubra o Seu Destino. Eu tenho até uma equipe de pessoal depois traz para minha mostrar equipe pegar. Aqui. O livro Descubra o Seu Destino, ele é um best-seller. A gente lançou ele no final do ano passado. Desde então ele está em todas as listas mais vendidas. A revista Veja já colocou várias vezes ele como os 5 livros mais vendidos do país. É mesmo? E inclusive a gente saiu em 2 páginas da revista Veja falando sobre isso, a influência que um pastor está tendo no mundo secular, no mundo dos negócios, na vida das pessoas. Mas está claramente ali o Tiago Pastor. Inclusive o nome da matéria na Veja é Pastor Coach. De como a gente está pastoreando muitas pessoas que nunca entraram numa igreja pela internet. Hoje a gente tem milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, e essas pessoas, 60% dos meus seguidores, dos meus leitores, não são cristãos, nunca entraram numa igreja, mas estão conhecendo as verdades e os princípios da palavra através das aulas, das mentorias que a gente faz. Eu ouvi isso, eu lembro, faz 2019, cara, faz 12 anos que eu ouvi uma vez na igreja uma expressão que me impactou. Foi a primeira vez que eu ouvi, depois eu ouvi várias vezes. Dizendo assim que certas pessoas ficam dos púlpitos falando de autoajuda e que as pessoas precisam de ajuda do alto. Eu imagino que você já foi
confrontado com isso, dizendo que você, Muitas vezes. trabalha ensinando autoajuda. Nós vamos para o intervalo, só para dar tempo de tomar uma aguinha, mas depois eu queria que você me explicasse como responder a pessoas que falam que o coach ensina é autoajuda, não é ajuda do alto. Tá joia? Ótimo. Vamos para um breve intervalo, né, com o Thiago Brunet, tomar uma aguinha. Enquanto isso, manda sua pergunta para cá, tá joia? E já voltamos com mais bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo. Hoje eu tô perdidinho, que só tem 2 câmeras aqui. Eu olho para uma aí, vou matar o editor de imagem. Põe na geral. Isso, tá na geral. Agora eu vou olhar para 2. É porque normalmente aqui eu olho só para geral. Estou aqui com o Thiago Brunet, estou muito feliz. Na companhia também do grande pastor Fábio Lacerda. Eu só destacar que o pastor Fábio, pastor da Lagoinha Barroca, que fica ali na Barão Homem de Melo, quase com o Silva Lobo. Né? Eu estou marcando com o pastor Fábio de ir lá um dia com a Silvia. Minha esposa ama demais o Fábio, sempre elogia o Fábio. É uma pessoa muito querida. Fomos professores dele lá no Carisma, e o Fábio está lá já um ano e meio, quase 2 anos, na frente da Lagoinha Barroca. Você que é da região Nova Suíça, Barroca, ali no Grajaú, Gutierrez, pode ir ali, que será muito bem recebido. O Thiago Brunet está aqui com o livro Descubra o Seu Destino. A gente já vai conseguir, viu, Thiago? O livro já está chegando para mostrar para o pessoal. Quero aqui dizer que o pastor Serginho é muito esperto. Você vai trazer o livro Pastor Serginho também, o Pastor Serginho leva de presente, filho. Aquele ali adora um livro, ainda mais um livro como esse aqui, Descubra o Seu Destino. E o Pablo Ryan, que está perguntando, ele perguntou, a gente não pode falar aqui do preço, né? Mas não é caro não, né? O que, do livro? É. Eu não tenho ideia, depende da livraria, né? Está em todas as livrarias, evangélicas e seculares. Então, cada um trabalha com preço, mas a média é R$30, 28. Isso aí é baratinho, bom demais da conta. E é um livro que tem um efeito, pelo que eu estou entendendo, um efeito para a vida, seja de um cristão, seja de um não cristão. Lógico. Tem um impacto... É um livro baseado em princípios bíblicos, mas que a gente trabalha todas as chaves que você precisa ter para abrir a porta do seu futuro. Como, por exemplo, a chave do recomeço, você aprender a recomeçar. A chave... de não procrastinar, que é você não deixar nada para amanhã o que você pode fazer hoje. Entender como você se tornou quem você é hoje, é o primeiro capítulo. O capítulo 2 a gente fala sobre a zona de expulsão. Zona de expulsão? Zona de expulsão é algo que todo mundo vai passar um pouco antes de começar a viver o seu destino. Por exemplo, Davi, ele foi expulso de Israel quando começou a ser perseguido por Saul. Expulso no sentido de que não ficou insuportável, não dava mais. Não tinha mais jeito de ficar. José foi expulso de Israel para viver o destino dele no Egito através da perseguição dos irmãos. E, na verdade, é o seguinte, você acaba se acostumando com qualquer coisa que é um pouquinho melhor do que a tua vida anterior. Então, Davi era pastorzinho de ovelhas, virou general do exército de Israel. Claro que ele ia acostumar com aquilo. Então, tem coisa que Deus tem que mandar como se fosse uma expulsão para você poder passar para o próximo nível e viver o teu destino profético. Tem que passar uma crisezinha assim para... Não tem jeito. A gente só cresce na crise. A gente não cresce passeando em Paris, jantando na Disney. A gente cresce quando não tem R$1 no bolso, quando a gente não sabe o que, o que fazer, o próximo passo. Ali a gente começa a amadurecer. Ali a gente entende a importância de ser pastoreado, de estar com mentores em volta. É na crise, não tem outro caminho. O ser humano aprende na dificuldade. Entendeu, Fininho? Nós estamos aí no... Me chama negócio de expulsão, né? Eu, Brunão, tudo é zona de expulsão. Vai melhorar. Vai melhorar. É só um período, né? É só um período, é rápido. Não dá para ficar muito... Não dá. Mas não. É legal porque dá uma mexida com a gente, né? Assim, Totalmente. A minha zona de expulsão foi o que salvou a minha vida. Eu morava no Rio de Janeiro e quando eu quebrei, tudo começou a me perseguir. Meus amigos começaram a abandonar. As pessoas que eram para cuidar de mim... pastores, etc., começaram a me perseguir, assim, de quase me expulsar mesmo. Então, eu acabei indo morar em São Paulo e lá eu comecei a viver coisas que eu jamais sonhei em viver na minha vida. Então, a zona de expulsão ela é real, é bíblica e funciona para o seu futuro. É o capítulo 2. Coloca, inclusive, o livro aí, gente. Que legal, ficou bonita a capa do livro, viu, Thiago? Eu gosto. Thiago Brunet, Descubra o Seu Destino. Chaves que abrem as portas para o seu futuro. Interessante isso aí. A gente está precisando mesmo descobrir essas chaves, rapaz. Porque tem gente que luta tanto tempo, Thiago, e a porta não abre, rapaz. Tem muita gente sofrendo por falta de conhecimento. Aí no livro
eu dou dicas do que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer hoje para começar a viver seu destino. Como, por exemplo, deixar a procrastinação. Coisa que você tem que fazer, perdoar quem te feriu, senão você vai continuar sem dormir, vai continuar tomando remédio para baixar a pressão, para tudo. E muitas coisas estão ligadas à falta de perdão. Tem coisa que está ligada à saúde? Tem, mas muita coisa mesmo está voltada para a vida emocional. Você atraiu coisas negativas ao não perdoar quem te feriu e você impede o teu destino por causa disso. E aquele negócio da pessoa ter uma autoestima baixa, assim... Muitos têm. Como é que faz? A maioria. A gente tem que levar em consideração que nem todo mundo teve a mesma infância que eu tive, que você teve, que o outro teve. Cada um tem uma história diferente. E quando a gente está na infância, na fase da infância, nós somos esponjas. Você não tem nenhum filtro para entender o que o outro está falando. Você absorve tudo. Então, te chamou de feio, para você é realidade, te chamou de burro, você fala, eu sou burro, a criança vai absorvendo. Então, tem muita gente que cresce já com essas crenças limitantes, eu não posso, eu sou burro, eu sou feio, eu sou pobre, não vai dar, eu não mereço. E tem outros que crescem com traumas, porque tem gente que não só escutou essas frases, foi abusado sexualmente, abusado verbalmente, abusado fisicamente, apanhou de formas brutais. Então, cada um tem uma história no passado que forma o ser humano que ele é hoje, inclusive a baixa autoestima, né? Então, nós temos trabalhado para que cada um descubra o seu propósito na Terra e cresça com isso, né? Descobrindo o propósito, agora você pode viver destino. Propósito é o porquê você faz o que faz, destino é para onde você está indo depois que descobriu o seu propósito. Falar em destino, eu estou com o livro aqui do Thiago em mãos. Aí, ó. Não vou devolver, viu, Thiago? Para ficar... Eu vou fazer igual a Serginho, depois você me empresta o livro, tá? É muito legal isso aqui. Eu quero até agradecer, Thiago, porque você fez um livro com vou abrir aqui, viu, produção? Desculpa aqui. Esse tipo de página, com esse tipo de cor, ajuda demais. Fácil de ler, também acho. Sabe? Como é que é o nome disso aqui? É página amarela, página amarela. Avena, tem vários nomes. Porque quem tem, por exemplo, dislexia, que tem síndrome de Irlen, não aguenta aquela página muito clara. Mas cansa muito de madrugada, às vezes você vai ler de noite. Cansa muito quando a página é branca, eu sempre procuro botar as páginas mais amareladas, que dá conforto mental para a pessoa ler. E também muito bem diagramado, com muitas frases de impacto. Que legal. Todos os meus livros, desde o 12 Dias para Atualizar Sua Vida, que é o meu livro mais conhecido, até esse, são livros fáceis de ler. Eu escrevo para a pessoa aprender rápido, para em uma semana ela já estar vivendo outra vida. Na página 89 tem uma... Gostei dessa frase aqui. Não atrapalhe o seu destino lendo livros ruins ou andando com pessoas erradas. Porque tem muita gente que lê muito, mas lê porcaria, né? São inimigos do nosso destino. Eu falo muito durante o livro todo sobre os inimigos do seu destino. O orgulho é um grande inimigo, a procrastinação é um grande inimigo. Andar com gente ruim, que não tem a ver com o teu propósito, gente que te coloca para baixo. Eu não estou falando conviver, eu estou falando escolher se relacionar, que é diferente. Você tem que conviver com todo mundo, ser agradável com todo mundo, pregar para todo mundo, mas escolher relacionar-se são com pessoas que estão conectadas com o teu destino profético, pessoas que estão sonhando com você, senão essas pessoas acabam virando opositores do teu destino. Elas não querem que você viva aquilo, porque é mais do que elas estão vivendo. E as pessoas não sabem lidar com isso. Eu posso usar umas frases suas aqui nos próximos programas, Por favor, porque eu gosto de frases de impacto como as suas aqui, para gerar discussão, sabe? Eu acho que isso ajuda demais. Fala em frase, aquela frase que eu tinha falado para você, me incomodou sobre a questão da autoajuda. Como é que você recebe quando fala que você faz é autoajuda? Olha, primeiro, não existe uma explicação técnica do que é autoajuda. Então, quando a pessoa fala assim, o que você faz é autoajuda, ela não sabe o que está falando. Porque não tem uma definição clara, né? E a autoajuda, antigamente, era considerada aquela espiritualidade rasa, que você era o pensamento positivo. Fala que você vai vencer. Isso. Fala que tudo vai dar certo. Positiva. Se isso é autoajuda, não tem nada a ver com isso, né? Porque todos os nossos livros trabalham com princípios milenares, bíblicos e princípios para você vencer nessa vida. E eu costumo até falar muito isso. Quando você aceita Jesus, você agora ganhou a salvação. Seu nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Mas só quando você vive os princípios de Jesus, que é outra história, que você tem uma vida abundante aqui na Terra. Vida eterna é aceitar Jesus. Vida abundante é cumprir os princípios. Tem gente que nunca aceitou Jesus, pode morrer e ir para o inferno, mas aqui está vivendo uma vida boa porque está cumprindo princípios. Interessante. Princípios do trabalho, princípios da fidelidade, princípios financeiros, princípios de sabedoria, princípios do conselho, princípios de honrar pai e mãe. Por isso que tem incrédulo que é Que prospera, lógico. Porque, eu repito,
Ele pode até morrer e ir para o inferno porque não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a única forma de entrarmos na eternidade. Mas aqui na Terra ele está vivendo uma vida boa. Então, você aceitou Jesus, você já fez o melhor da sua vida, agora começa a estudar os princípios da palavra para você realmente começar a viver o que ele tem para você nessa terra. A Damares, que de Poços de Caldas, não sei se você conhece Poços de Caldas? Conheço. Cidade linda, né? Linda. Uhum. A Damares, ela fala assim, o programa hoje está maravilhoso e com a presença do homem de Deus, Tiago Brunet, está melhor ainda. Obrigado, viu, Damares? A gente está muito feliz com o Tiago aqui. Vamos absorver tudo que a gente conseguir aqui nesse papo. O Tiago, aqui está falando assim, quem é a pessoa? Deixa eu ver. A Marcele, que é de Nova Friburgo, ela fala que ela lê a Bíblia todos os dias, mas não consegue gravar os versículos. Tem alguma técnica para isso, Tiago? Olha, eu também tenho a mesma dificuldade, né? Eu acho que isso... A maioria das pessoas não tem facilidade de gravar versículos. Eu trabalho muito com associação. Eu vou associando o versículo a algum fato, a alguma coisa, para eu lembrar. Né? Não sei se é uma técnica, mas é como eu geralmente faço. Agora, mais importante que você gravar versículos é realmente você meditar no que está lendo. Porque senão vira só decoração, mas não vira ação prática no seu dia a dia. Então, eu sempre dedico um tempo à leitura da palavra diariamente, mas meditando, pensando profundamente naquilo que eu estou lendo. E eu sempre penso o seguinte, como isso que Deus deixou aqui para a gente pode ser aplicável no meu dia hoje, pode ser aplicado agora no que eu estou fazendo. Então, aplicar é muito mais importante do que simplesmente ler. Eu não sei se você conhece o Pará, conhece o estado do Pará? Conheço. Mas Paraupebas? Conheço. Você nunca brincando, você é viajado, hein, rapaz? Eu nunca fui, mas por acaso eu tenho um pastor querido que é de Paraupebas. Já estive em Belém do Pará pregando uma grande convenção. Que legal. Mas nunca estive em Paraupebas, mas sei onde é. O Davi, lá de Paraupebas, está falando que ele quer o livro. O livro, só para explicar, Davi, o livro foi só para ilustrar aqui, mas com certeza vai ter numa boa livraria, porque não é só a livraria evangélica que tem o livro. Todos os livros, Saraiva, Leitura, na Amazon, na Livrarias Curitiba, qualquer livraria, os aeroportos do Brasil, quase todos os aeroportos têm. Aeroporto, bom demais comprar o livro do Tiago, que você fica lendo. A letra é grande, viu, gente? Estou falando porque eu tenho dificuldade de leitura. A letra tamanho legal, dá para ler. E aí... Ô, Davi de Paraupebas, olha só que legal. Davi de Paraupebas, inclusive vou estar aí em Paraupebas no início de abril, viu? Na Lagoinha aí, Paraupebas. Mas o Davi tem 11 anos. Você atinge criança também com o seu trabalho? Isso tem me impressionado, porque eu falo de desenvolvimento pessoal. No meu YouTube são mensagens só de pregação e instrução. E onde eu vou, as crianças vêm abraçando, tirando foto. Que legal, cara. Falando, mãe, ali é o Tiago Brunet. E eu não consigo entender isso. A única coisa que eu posso falar é que é a graça de Deus. Porque as crianças se aproximam muito de quem tem a graça de Deus. E num dos meus livros, o livro O Maior Poder do Mundo, eu falo sobre isso. Que o maior poder do mundo é a graça de Deus. Quando você tem a graça de Deus, as portas se abrem. E se você não tem, as coisas são bem mais difíceis. E no livro eu explico toda uma teoria sobre isso. E eu acho que a graça de Deus tem atraído muito público infantil para a gente, inacreditavelmente. Apesar de eu ser pai de 3 filhos e estar vindo no quarto. Eita! Então eu tenho habilidade com criança. Você é novo, também. rapaz, para ter 4 filhos? Sério? Você é conservado, né? Não, eu tenho 38, minha esposa tem 32, vai fazer 32 agora. E a gente começou, eu casei com 24, com 28 a gente teve o primeiro filho. E começamos. Foi na sequência. Foi vendo, Quando chegar no 10º, vocês param. Não, a gente parou agora. Nós estamos aqui com o Tiago Brunet. Tomara que o pastor Márcio não esteja vendo o programa, porque se tiver, você vai ver. Ele vai ligar e falar assim, faz outra hora de programa, pastor Cássio, porque está chovendo de mensagens aqui, dizendo que estão gostando do programa. Tem alguém de Minas Gerais, não disse o nome, Tiago, mas pergunta assim, dá uma dica para quem quer mudar de vida, mas ainda não tem condições financeiras de investir num profissional. O que faz? Olha, essa é a maior desculpa usar essa palavra, mas é a maior desculpa que eu recebo. Eu queria muito mudar de vida, eu queria muito fazer alguma coisa, mas não tenho dinheiro. Como se eu ou qualquer outra pessoa que começou tivesse, como se o Steve Jobs, quando começou a Apple, tivesse dinheiro. Então não é assim que funciona não, gente. Quem tem dinheiro nem está precisando pegar esses conselhos porque já vem de uma bagagem diferente. A verdade eu fui mentoreado pelo maior escritor do Brasil para escrever meu primeiro livro. E não paguei R$1 por isso. Eu só fui insistente. Eu tinha comportamento adequado para estar do lado dele e insisti até a primeira vez que ele me atendeu. Depois que ele me atendeu, isso é a graça de Deus, o meu comportamento me manteve naquela mesa estratégica, né? Então, eu sempre falo o seguinte, foca no que você quer, na pessoa que você
está procurando para ser teu conselheiro, insiste com ela. Mas tem um comportamento que vai fazer com que essa pessoa realmente te queira por perto. Senão ela vai te dar só um conselho passageiro e depois você não consegue se aproximar mais. Ah, você vai falar quem foi? Agora eu fiquei curioso. Foi o Augusto Cury. Rapaz, eu entrevistei o Augusto Cury, e é engraçado, né? Porque a gente conhece as pessoas na mídia, igual você, que eu conhecia da mídia. Eu falava, nossa, esse cara deve ser marrento, rapaz. Gente, o homem é uma humildade, Tiago. Sabe que eu fiquei chocado com a humildade do Augusto Cury, tão famoso, nos atendeu super bem aqui da Rede Super. Eu fiquei impressionado. Tem mais de 40 milhões de livros vendidos. É extraordinário, ele é extraordinário. E a mensagem que ele carrega de uma vida emocional saudável é a mensagem que a igreja está precisando hoje. Pois é. Olha, começou bem você, viu, rapaz? Você chegou junto, né? Ô Tiago, aqui, olha só, o pessoal de Juiz de Fora mandando mensagem, muito interessante. Diz, olha, você é uma grande referência de escritor para nós. Vem ajudar também o meio evangélico educacional, Tiago. O pessoal do Colégio Metodista Granbury, que é lá de Juiz de Fora, né, diz que assiste a Rede Super sempre na hora do almoço. Né? Obrigado ao pessoal aí do Granbury, né, dos metodistas aí. Um grande beijo a todos os Juiz de Fora. Elas falam assim, as crianças precisam ser alcançadas nas escolas. Você tem um trabalho também nessa área educacional de escolas, Tiago? A gente tem o meu principal projeto hoje chama-se Casa de Destino. Inclusive está saindo um aplicativo aí da Casa de Destino. Nós temos uma conferência anual chamada Conferência Destino, que acontece de 5 a 7 de setembro no ginásio do Barueri, em São Paulo. E dentro desse aplicativo e dentro de tudo que a gente está programando para a Casa de Destino, existe um projeto infantil muito forte. Por quê? Se você for olhar até no YouTube, os canais que têm mais procura, mais visualização, são os infantis. Hoje, a mãe, ela está fazendo qualquer coisa para o filho ficar 10 segundos quieto, inclusive dando o celular para ele. O problema é que ela está negociando ali o futuro dela, porque ela não tem noção do que está sendo inserido na mente da criança. Mas ela precisa ter paz, ela precisa almoçar, ela precisa sair, ela precisa fazer alguma coisa e o celular, o YouTube é a opção. Então, hoje, se nós focamos no desenvolvimento emocional, espiritual da criança, intelectual, a gente, além de botar as crianças quietas assistindo algo, que é tudo que os pais querem, eu tenho 3, eu sei como é, mas a gente também está ensinando algo construtivo, né? Algo construtivo. Existe o projeto, mas ela, como trabalha com educação, sabe, não é fácil, não é de um dia para o outro. A gente está trabalhando já 2, 3 anos nesse projeto e em breve, com a graça de Deus, nós vamos lançar. Maravilha. Vem aqui em Belo Horizonte, por favor, para a gente divulgar, viu, Tiago? Isso é muito importante. O Edecásio, lá do Pará, de Paraupebas, está dizendo, ele é o padrasto do Davi, que mandou uma mensagem, né? E está muito feliz, né, com a sua participação aqui no nosso programa. Amém. Tem um conterrâneo seu aqui, pelo menos é do estado. Não, você é de Mato Grosso do Sul? Nasci no Mato Grosso do Sul. Porque esse aqui é do Mato Grosso, né, Mato Grosso. É lá de São José de Quatro Marcos. Pastor Tiago Brunet, temos aprendido muito lendo seus livros, o programa está tremendo. Legal desse feedback, bom, né, Tiago? Legal, muito bom. A gente tem recebido uma coisa que tem causado um espanto assim na gente, é que qualquer lugar, no supermercado, no aeroporto, dentro do avião, em viagens para fora, vem pessoas abraçar, contar um testemunho, um depoimento ao seu livro, isso aqui mudou minha vida, um vídeo seu no YouTube. Eu estava essa semana no Piauí, um cara... Eu cheguei meio-dia, ele me abraçou e falou, estou desde meia-noite te esperando. Ah, que legal. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, estou só para te agradecer, porque antes eu bebia, batia na minha esposa, e quando eu ia perder minha família, minha esposa falou, assiste um vídeo desse homem aqui e a gente decide. E ele assistiu o vídeo, entregou a vida para Jesus, parou, é claro, de ser um homem violento, parou de beber e 6 meses depois está completamente restaurado e começando um negócio. Ele falou, só vim aqui, ele nem tirou foto, ele falou, só vim aqui só para te dar um abraço. Que tremendo, então cara. Isso é impagável, você vê que preço, o que você faz está mudando a vida das pessoas. Não, que bênção, já. Glória a Deus, viu? E Piauí vai para Santa Catarina, a Olga está agradecendo também. E eu peço que você não se importe de eu ficar lendo. Por favor. Porque eu acho que é muito legal quem está em casa dar esse feedback para você. Claro. Para saber que você está sendo usado por Deus, né? Fico feliz. A Olga pergunta o seguinte, tem alguma técnica para gostar de ler? Ela tem dificuldade de ler, Tiago? Não, é a mesma coisa de gravar versículo. Todo mundo tem dificuldade de ler. É difícil você pegar uma pessoa, eu amo ler, desde criança eu leio. Isso é 1%. A maioria tem dificuldade, é chato, só que leitura é uma prática, né? É igual você ir à academia. Ninguém gosta no início, depois você pega a prática, você começa a ter prazer naquilo. Só que sem leitura, Olga, você não vai muito longe. Sem leitura, o teu conhecimento vai ser pequeno. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se tem um esforço que você tem que fazer na vida, é de ler, pagar o preço da leitura. Porque isso faz você viajar para lugares que você talvez nunca pise fisicamente,
te faz conhecer coisas que você jamais conheceria se não fosse através da leitura. Eu viajei muito, viu? Eita, os irmãos Grimm, Monteiro Lobato, gente, que maravilha. Lá em Brumado, na Bahia, nós temos a nossa Eunice sempre com a gente, agradece muito a você, né? E diz que a discussão sobre o seu livro está muito boa. Coloca na tela de novo, produção, o livro do Tiago, que inclusive você vai poder dar autógrafo hoje não, né, Tiago? Hoje eu vou estar lá com o pessoal, vou estar lá assinando os livros, vou estar assinando os livros. Que legal. É um lançamento, todo lançamento eu gosto de dar atenção total ao leitor. Que bom. Então, no lançamento de hoje, que vai ser às 19h30 no Culto Fé, hoje, terça-feira, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, na sede, nós vamos estar lançando aqui em Minas Gerais o livro Descubra o Seu Destino, porque ele já foi lançado oficialmente lá em São Paulo, em outros lugares, mas aqui em Minas é a primeira vez e eu quero que você esteja com a gente hoje, 19h30, se você está em BH, e vai ser um prazer te dar um abraço e assinar o seu livro. Não só de BH, Kelly Dias, por exemplo, que mandou mensagem, que é de Betim, pode vir, Kelly. Dá um abraço no Tiago, ele é muito acessível, né? E tenho certeza que vai ser muito bom, né, a sua presença, assim como todos de vocês, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Venham aqui à sede, você sabe onde fica a sede da Lagoinha. O Tiago estará com a gente aqui hoje. Também gente da Bahia. Não, Tiago, tá muita mensagem aqui, o Brasil inteiro, né, agradecendo. Né? Muito obrigado. Quero agradecer demais, Tiago, por ter vindo, viu? Eu sei que sua agenda é muito cheia. Uma honra, obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Eu quero deixar meus votos de paz para a sua vida, de prosperidade, para a sua casa, para os seus negócios. E lembre-se que quanto mais conhecimento você buscar, mais longe você pode ir. E Deus tem te dado tantas oportunidades, às vezes uma pessoa que está do seu lado você não está escutando, um livro está na sua mesa e você não está lendo, tantas oportunidades. Foca naquilo que Deus já colocou na tua mão, que com certeza você vai superar, seja o que for que você estiver passando, e vai passar para o próximo nível. Amém. Falar aí longe, nós somos até no Acre. Rio Branco do Acre mandando mensagem, a Sandré agradecendo também. Você estará lá, né, Tiago? Vou estar no Acre. Não lembro o dia, mas é por agora. Esse final de semana, porque eu estou sabendo. Coitado da sua produção, a sua equipe ali da viajar muito. Cheguei, muito. Chegamos do Piauí, emendamos uma viagem com Balneário Camboriú, Santa Catarina. Estamos indo para... Eu cheguei em BH hoje, estou indo para o Rio de Janeiro amanhã, dar uma palestra de lá. Eu vou para Brasília, de Brasília eu vou para o Acre, do Acre eu vou para um monte de lugar que eu não lembro agora. Você está abençoando as vidas todo como você dia. Pode continuar viajando, meu irmão. É um esforço que a gente faz para a mensagem chegar até você. Tiago, obrigado. Prazer inoxidável todo meu. Ter você aqui. Foi muito bom. Deus abençoe você. Pastor Márcio, eu acho que ele não deu tempo de ligar, não. Senão eu mandava sinal. Muito obrigado a você de casa por ter assistido no nosso bate-papo com o Tiago Brunet. Foi muito bom, tenho certeza. Amanhã, 12h15, mais bate-papo ao vivo aqui na Rede Super. Beijão e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.